chegava lá um grande convênio da cidade, dizendo, não, você vai ter que passar pelo nosso especialista. Esse nosso especialista era um recém-formado, pago para negar todos os diagnósticos. Então, o que acontecia? Tinham crianças autistas nível que se automutilava, gravíssimo, claramente criança autista, e chegava lá, o convênio dizia, não tem. Ou o convênio dizia, tem, mas é leve, não precisa de tudo isso não, basta uma a cada 3 meses. Então a mãe e a família ficava surtada, enlouquecida, porque achava e começava a dizer, não, o problema é da senhora, a senhora fica procurando coisa, o menino não tem nada. Então há uma máfia contralateral de outro lado, entendeu? Que é para evitar custos para o convênio. Então, lá era desesperador. As crianças, um número gritante de 2020 para cá, explodiu a demanda, certo? E não tinha nem profissional da saúde, nem serviço de saúde, muito menos escola, certo? E o índice de mães que estavam se suicidando por conta de crianças neurotípicas estava muito alto, porque os pais se mandavam, deixavam a mãe sozinha com a criança, e aí, como é que ela vai fazer que ela não pode trabalhar, porque ela tem que cuidar do menino? Então, uma situação, se aqui vocês reclamam, vocês não sabem o que é Norte e Nordeste. É desesperador, sabe? E aí, professor Nação, o meu filho, por exemplo, ele está ali no chat GPT criando um e-book, num tema que ele gosta, e disse, mãe, eu vou vender meu e-book, que eu quero ganhar meu dinheirinho. Amém. Essa é a tecnologia, não tem como nós fugirmos disso, né? Então, sejam bem-vindos à nova era. Não tem como nós fugirmos disso. Aqui, quem é o bloquinho? Porque todo mundo vai precisar de bloco. É o seu? Pronto. Sejam muito bem-vindos. Eu me sinto aqui muito pressionada por estar aqui encerrando, todo mundo só pensando no jantar. Mas eu também estou aqui, né, nessa expectativa. Vou tentar aqui resumir um pouco de tudo que nós falamos através de quê? Principalmente experiência de vida. Em que sentido? Buscar o que nós temos em comum para trabalharmos em parceria, né? Então, para isso, a primeira coisa, eu peço que todo mundo, quem não segue ainda, pegue, tire foto aí, sigam o Instagram da Impacto Saúde, depois vejam o site da Impacto, principalmente dos benefícios. Por quê? Porque todos nós podemos oferecer o nosso serviço ali dentro e também oferecer, ser beneficiado e beneficiar as pessoas, né? Então, estamos aqui por um propósito, gratidão pelo Impacto, né, pelo Eliseu, por esse sonho de todos nós estarmos aqui trabalhando juntos por um propósito comum. Todo mundo está com a folhinha de papel. Nesse momento eu queria que vocês olhassem essas duas imagens, não sei se precisa desligar um pouco a luz. E assim, rapidamente, gente, o que vier na cabeça dessas duas imagens, o que vier na cabeça, coloquem, por favor, numa folhinha de papel. Eu vou dar ali uns 3 segundinhos para vocês. Um de cada imagem? Aqui. Como vocês quiserem, pode ser um de cada um, dos dois, para que vocês vejam e digam o que é que isso representa para vocês. Um minutinho aqui. Até um fundinho musical para ir relaxando, né? Porque o dia foi cheio. Se já escreveram, eu queria que vocês respondessem essa perguntinha aí para vocês. Até onde eu consigo chegar? Então, olhe para dentro de você, um minutinho para anotar no papel rapidamente. Até onde eu consigo chegar, né? Até onde eu quero, é até onde eu consigo chegar. Se olhando para você hoje. e 173 anos. E a última perguntinha, se eu morresse hoje, qual legado eu deixaria? Queria que vocês escrevessem aí, mais um minutinho.
tempos aí para poder pensar um pouquinho, olhar para a vida da gente, empreender isso, solucionar dores do mercado. Muitas vezes as dores que o mercado tem são as dores que nós temos. São as dores que nós carregamos, que nós nem sabemos que muitos outros carregam, que o enfrentamento e o fato de nós solucionarmos os nossos problemas pode ajudar a solucionar problemas de tantas pessoas em vários países. Então aproveita esse momento, fazer mais um minutinho aí. Se não der tempo agora, pode ficar para dever de casa, quando chegar à noite, colocar aquela música, meditar e pensar um pouquinho, certo, sobre isso. Para que a gente possa avançar, né, devido à hora, quem sou eu? Meu nome é Gisele, eu sou natural de Belém do Pará, e fiz questão de colocar esse mapa porque quando eu morei no sul, o pessoal me chamava de baiana, certo? Infelizmente, há muita dificuldade, o povo chama lá muito barrista, então eu faço questão de mostrar, certo? Eu sou natural de Belém do Pará, já morei em Sobral, que fica a 4 horas de Fortaleza, de Fortaleza eu fui para Curitiba, Porto Alegre, voltei para Fortaleza, cheguei em Natal em 2011, onde eu fiquei até 2024, mas também passei por outros estados, outras cidades do país. E conheci diferentes realidades durante a minha formação, em que eu fiz algumas especializações, a minha graduação de medicina, certo? Com residência médica, em que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu fiz residência médica, sou médica pediatra, cardiopediatra, certo? Com especialização tanto em cardiologia fetal, cardiologia pediátrica, fetal e pediátrica. Tenho orgulho de dizer que eu fiz minha formação no Pequeno Príncipe, que é reconhecido como o melhor hospital infantil do mundo e por 4 anos seguintes da América Latina. Certo? Um hospital em que na época tinham quase 500 leitos de SUS, certo? Só de criança. Então eu tive a oportunidade de lidar com grandes nomes e aprender com muitas pessoas. Em 2003 eu fiz uma especialização em saúde da família em Sobral, Ceará. Não concluí porque eu cheguei lá e lá eu descobri o amor pela pediatria. Quando eu terminei a minha faculdade em medicina, quando eu entrei na faculdade eu tinha um sonho de ser cardiologista. Naquela época não existia bullying, não existia nada disso, então o professor de cardiologia disse para mim na frente de todo mundo: é impossível você ser cardiologista. Você não sabe ler eletro, você é burra. Então você nunca vai conseguir ser cardiologista. Por conta disso, quando terminou a faculdade, eu disse: eu vou fazer prova de clínica médica e vou descobrir o que eu quero da minha vida. E graças a Deus eu não passei e descobri que em Sobral estava iniciando a primeira turma em saúde da família do país. Com Odorico Paraguaçu, modelo, referência. E aí foi uma das minhas primeiras grandes aventuras. Eu estava lá na casa da minha tia e disse: tia, eu estou indo lá para Sobral. Aí ela disse: como assim? Você está aqui na minha responsabilidade, sua mãe mandou você para mim fazer prova aqui, isso eu sei. Mas eu fui fazer prova e vi lá no CRM uma vaga para médico, certo? Residente de saúde da família, ganhando como médico do PSF. Isso em 2003, 5 mil reais por mês, imagina, gente. Era muito dinheiro. Então, eu peguei o ônibus, saí de Fortaleza, fui para Sobral, sem conhecer nada de ninguém. Cheguei lá, o médico estava com uma plaquinha, Gisele me esperando. Conheci, certo? E ele me mostrou o PSF Kaique, que ficava do lado de uma escola. Fiquei apaixonada. Ele disse para mim: olha, a vaga é sua. Eu disse: só que um problema, eu não tenho um centavo para fazer minha mudança para cá. Se você adiantar para mim um mês de salário, eu estou aqui. Em 3 dias o dinheiro estava na minha conta. Isso há 23 anos atrás, que hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Direto no túnel. Então, quando eu cheguei, eu saí de Sobral, voltei para Fortaleza, disse: tia, deu certo, estou indo para Belém, comuniquei meus pais, fiz minha mudança e foi assim que eu comecei minha carreira médica. E a minha primeira dificuldade quando eu cheguei lá em Sobral foi essa situação aqui,
certo? Recém-formada, tinha acabado de terminar a faculdade. A enfermeira chegou para mim no meu 5º dia, eu não esqueço, certo? Disse assim, doutora, a senhora está com essas 250 receitas controladas para carimbar. E uma hora a senhora carimba tudo isso daí e o pessoal vem buscar. Eu disse, peraí, o que é isso? Né? A pessoa já sabe o que é. Como assim? Não, ele disse daqui todo mês o pessoal vem pegar essas medicações, é só a senhora carimbar, que nem a outra médica fazia, e tá tudo certo. Eu disse, não vou fazer isso. Eu quero conhecer cada paciente. Ela disse, a senhora é louca? Ela já me olhou assim, né? Como se quem diz assim, essa menina é novinha, não sabe de nada, mas a gente acabou de terminar a faculdade, ela está pensando que ela vai dar conta de ver 250 pessoas assim? Ela, olha, a outra doutora, ela chegava aqui em 30 minutos, ela resolvia isso. Não tem por que a senhora queira ver os pacientes, que loucura é essa? Eu disse, não se preocupe, a gente vai ver, olha. Aqui na nossa unidade nós temos uma nutricionista, uma dentista, uma enfermeira, 3 técnicas de enfermagem, tem educador físico, certo? Tem não sei quantos ACS, tem eu de médica, tem os preceptores, eu tinha preceptor da pediatria que passava lá uma vez por semana, ginecologia e obstetrícia, tinham vários médicos lá, então não tem porquê, a gente vai conseguir. E aí eu comecei a descobrir as primeiras coisas. Eu descobri que a médica chegava às 8 e 9h30 ela ia embora e atendia 40 pacientes, ainda dava conta de tudo e toda a rotina administrativa do PSF. De tarde ela chegava 1h, 3h30 ela já tinha ido embora. E eu era a única que chegava às 8 a meio-dia e ficava de 1 às 5. Então eu criei um ódio nas pessoas que estavam lá. Comecei a ser altamente perseguida pelas enfermeiras, pelos técnicos, por todo mundo. E principalmente porque eu peguei os idosos, crianças gestantes e botei programas de saúde, de estratégia nas equipes de profissionais. O que foi que eu descobri desses 250 idosos? 99% deles usavam as medicações para se dopar e fugir dos problemas. O filho traficante, drogado, preso. A filha, não sei quantos filhos tinha arrumado e tinha entregue lá para a senhorinha. A senhorinha era espancada, o dinheirinho que ela recebia, eles tomavam para poder droga, cerveja, tudo, ela não tinha dinheiro para ela comer. Era feita de empregada dentro de casa, tinha que cuidar dos filhos e era obrigada a fazer o que eles queriam. Senão ela corria risco de vida. Então ela dizia, doutora, eu tomo esse negócio aí para dormir, para eu me topar, para eu esquecer que os problemas existem. E aí o que eu fiz? Nós estávamos do lado de uma escola que tinha um jardim belíssimo, eu peguei todo mundo, vamos plantar. O povo está passando fome, vamos plantar alface, pega aí frutas, vamos plantar, cada um vai plantar, certo? Pega os pais da escola, conversei com o pessoal da escola, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma hortinha aqui. E aí todo mundo que plantar, daqui sai a alimentação da própria escola, da própria comunidade, coloca os vovôs para colocar aqui fazer uma atividade. Peguei o educador físico, coloquei 2 vezes por semana para fazer uma roda lá com eles, coloquei a dentista, todo mundo, para trabalhar junto com os idosos. Resultado, eu comecei lá em janeiro. Em dezembro, de 250 receitas, ficaram 10. Certo? E foi um trabalho muito bonito, certo? A comunidade me amava, mas os profissionais de saúde me odiavam. Então queriam fazer de tudo para eu sair de lá. E foi lá que eu descobri o amor pela pediatria, porque de manhã a gente atendia só criança, de tarde eram os programas gestante, idoso, diabetes, pressão alta e tudo. E lá então descobri, certo, a paixão pela pediatria. Foi quando a minha preceptora Sara Montalverne disse, se eu fosse você, eu ia lá no Pequeno Príncipe, na Nova de Fortaleza, conhecer, porque você vai gostar para fazer pediatria. E o meu preceptor da cardio, se você já pensou em fazer cardio, eu contei para ele minha experiência e disse, mas você tem tudo para ser uma cardiologista. Você ausculta sopro meia cruz em 6. E me entregou um atlas de eletrocardiograma da época que ele era estudante. Ele já era formado há mais de 30 anos. E foi assim então que eu deixei Sobral e fui para Fortaleza, certo? E em Fortaleza então eu fiz pediatria, depois eu fiz cardiopediatria em Curitiba, Porto Alegre. Voltei para Fortaleza, depois eu vim para Natal em 2011. E aí foi a minha história, né? Como eu tinha acabado de terminar a residência de cardiologia pediátrica, fetal e ecofetal e pediátrica, e cheguei em Natal em 2011 com a seguinte situação. Da mesma maneira que lá em Sobral, em Natal,
Não havia um pediatra, cardiopediatra até eu chegar. Então, até eu chegar, eram cardiologistas adultos que atendiam criança. Então, assim, minhas primeiras consultas eram: doutora, eu estou há 3 anos esperando um eco. Aí eu olhava e dizia: meu Deus, quantos morreram? Porque não dá para esperar. Doutora, eu estou há 5 anos esperando uma consulta. Eu, meu Deus, e agora? Ninguém tinha ideia de quantos nasciam cardiopatas, quantos morriam, quantos operavam, quantos sobreviviam da cirurgia, quantas complicações pós-operatórias. Não sabia nada, nada. Imaginem aí. E aí, eu lembro muito bem que as minhas primeiras consultas eram desesperadoras, porque eram pacientes extremamente graves, chegando numa situação aqui. Eu vim só para uma consulta para um atestado para atividade física, e direto para o UTI. Eu vim só para pegar um risco cirúrgico e caminhava direto para a cirurgia, não deixava nem voltar para casa. Doutora, mas eu cheguei com a roupa do corpo, eu moro 18 horas de viagem. Se você voltar para casa, você vai morrer. Tem que ficar internado, vai ter que operar. E os serviços lá, eles operaram 5, 7 crianças por mês. Em 3 meses comigo passaram a operar 50, 60 crianças por mês. Mas era uma situação tão desesperadora que esse caso aqui, em 22 anos de exercício profissional, me chocou. A mãe chegou do interior com a criança, o menino com síndrome de Down, ela não sabia, ninguém tinha falado para ela, com 4 meses, caquético, não era mais nem desnutrido, caquético, só curioso, o peito gigantesco, a gente chama de, na área médica, pectus carinato, né? Como se fosse peito de pombo, um soprão. E aí eu olhei para aquela criança e disse: como é que eu vou dizer para ela que é Down cardiopata, que pode morrer a qualquer momento, que até para operar está numa situação extremamente delicada. A consulta era o seguinte: doutora, eu sou do interior da zona rural. Com 30 dias de vida eu fui para a consulta com o doutor. E o doutor disse que tinha um assopro, falou assim, no coração. Disse assim, ó, não pode mamar porque se cansar vai piorar o coração, você tem que procurar um cardiologista urgente. Doutor, eu não tenho dinheiro para comprar leite. Então o que eu tinha? Banana e leite de gato. E foi o que eu comecei a dar com 31 dias de vida para a criança. Então imagine aí a situação. Isso é o nordeste do país. Isso é o norte do país. Essa foi a situação que eu cheguei lá. Era uma alta morbidade e mortalidade, sem nenhum registro epidemiológico, e eu sozinha, o que eu ia fazer ali? E o pior, eu falava com os profissionais diziam: para de falar qualquer coisa, porque sempre a gente salvou as crianças aqui, nunca precisamos de você. Eles se achavam altamente competentes em salvar crianças. Nem eles sabiam que eles estavam contribuindo para a morte delas. Então, o que fazer diante de um cenário desse? Eu comecei a buscar pessoas. Então, eu descobri que tinha um grupo que ia todo mês nessa editora Saraiva, certo? Para falar com as gestantes. E aí eu disse: olha, deixa eu ir também para eu poder falar sobre eco fetal, para eu falar que existe diagnóstico precoce, para eu falar que desde 2004, ele era o ano de 2011, se faz diagnóstico, que a gente tem como diagnosticar ainda na barriga, e dessa maneira, já se a criança for grave, nem nasce aqui, vai nascer em outra cidade que opera essa criança, certo? E aí eu passei 5 anos indo, certo, falando, tirando do meu bolso, e depois de 3 anos descobri que eu estava sendo taxada como mercenária. Eles achavam que eu estava querendo ganhar dinheiro através de um exame e que só eu podia fazer. Porque na cidade tinha outro colega que atendia como cardiopediatra, mas ele era cardiologista adulto. Então, se ele fizesse 2 ecfetais era muito. E ele só fazia no finalzinho da gestação, porque era quando ele conseguia ver o coração. Mas nessas condições a gente continua, né? A gente continua ali trabalhando, vendo o que a gente vai fazer. E tudo mudou no ano seguinte, quando eu entrei na universidade como professora. Por quê? Quando eu entrei na universidade, eu descobri que os alunos se formavam sem nenhum conhecimento em cardiopediatria. Então, eles não sabiam verificar a pressão em criança, não sabiam ver eletro em criança, não sabiam escutar a criança, não tinham a menor ideia se a criança ela era cardiopata ou não. Ou seja, as crianças chegavam e morriam, chegavam e morriam. E ainda diziam assim: não tem cardiopatia no estado. Eles não faziam diagnóstico, certo? Mas aí como é que eu ia fazer para mudar uma mentalidade na universidade? O próprio professor Sam falou aqui, você bate na universidade, eles não querem mudar, está na zona de conforto.
Como é que eu ia fazer? Porque como professora eu só tinha 3 momentos em 6 anos da faculdade com eles. Uma aula teórica no 8º período, uma aula teórica no 12º período e um ambulatório com eles. Então como é que eu iria fazer? Mas aí nós vamos começar, né? Então comecei o ambulatório, comecei com a metodologia de problemáticas. O meu primeiro ambulatório era de pediatria geral, não era de cardiologia. Detectei os problemas e aí comecei a fazer projetos de extensão e assim, fui descobrindo tudo na marra, porque a gente entra como professor e não existe um curso ensinando como é ser professor, certo? Eu era médica. Não, e aí eu ia descobrindo na porrada, eu ia perguntando e alguém ia me dizendo, aí eu ia atrás, aí descobri o que era extensão, descobri como era que cadastrava o projeto, porque nem os próprios professores do departamento sabiam, e os que sabiam não queriam passar. Então, comecei, né? Comecei aí o movimento e disse, então vou fazer o seguinte, comecei a criar folders educativos, certo? Se eu preciso levar informação de alguma maneira, sentei ali 3 dias, fui mexendo no computador, fui criando os folders quando levar o cardiopediatra, sopro cardíaco, obesidade infantil, alimentação para criança cardiopata, comecei a entregar, tudo tirando do meu bolso, para os profissionais de saúde, para os pais. Eu disse, mas eu não posso, eu tenho que ter uma extensão, eu tenho que levar a informação. Não tinha internet como tem hoje, gente. Não tem o celular que tem hoje. Aí eu liguei para o meu pai, disse, pai, o senhor sabe mexer com o computador? O senhor sabe fazer um blog? O senhor nunca fez não, minha filha, mas eu vou estudar, vou atrás. Eu só preciso de um blog para poder levar informações de cardiopediatria, não só para os estudantes, uma linguagem para os estudantes profissionais, mas para o público em geral. Eu preciso que o pai e a mãe entendam, porque qual é a situação que eu estou tendo? Eu chego lá e digo no consultório, seu filho tem um sopro inocente, está de alta, não precisa voltar. Aí ele diz assim, fala, claro, essa doutora é louca, ela não sabe de nada, porque o outro doutor, de 6 em 6 meses, manda eu fazer o exame. Eu já vendi galinha, porco, tudo para fazer o exame. Aí eu descobri que havia uma máfia. De quê? Sopro inocente não tem nada no coração, você tem que dar alta. Mas eles diziam, sopro, seu filho tem sopro. Olha, cada 6 meses você tem que pagar consulta eletro-IR. E aí a louca era eu. Como é que eu fazia para fazer com que a população entendesse que não era assim? E o que acontecia? Na hora que eu precisava que um paciente repetisse eco toda semana, porque era um paciente gravíssimo, que eu precisava conduzir, estabilizar a insuficiência cardíaca para operar, o convênio não liberava. Entendeu? A situação, a mãe achava que eu estava querendo ganhar dinheiro. Aí eu comecei, sopro cardíaco, que aí descobri depois de um ano que eu estava tirando o mercado do pessoal que ganhava dinheiro com isso. E aí eu comecei a ser atacada na cidade. Certo? É melhor essa mulher sair daqui. É melhor essa mulher sair daqui, porque ela está destruindo uma parcela do nosso mercado. Mas eu estava dentro de uma universidade pública, federal. Então ali, mesmo que tentassem me tirar do mercado privado, ali eu disse, aqui eu vou fazer o que é certo. Mas sozinho eu não consigo. Eu não conseguia profissionais com mente fechada, eu tenho que fazer alguma coisa, então como é que eu vou fazer? E aí começou a vir o blog, quem quiser depois dar uma olhada, tem mais de 40 mil visualizações, já em todos os países. Eu descobri que tinha uma liga acadêmica de pediatria, então fui lá, porque dentro do próprio departamento o pessoal não se falava, ninguém sabia o que um e outro fazia, muita dificuldade. Quando eu descobri, eu comecei a palestrar. Eu disse, olha, vocês sabem verificar a pressão? Não, tem que ensinar, tem que verificar a pressão das crianças. Aí eu fui lá, me ofereci, estou aqui, eu vou ensinar vocês a escutar, verificar a pressão. E foi aí que eu comecei a despertar nos alunos o gosto pela cardiopediatria. E foram 2 alunas que iniciaram então o clube da cardiopediatria. Marina, que quis estudar febre reumática, e Letícia Almeida, que quis estudar cardiopatia congênita. E eu e essas 2 alunas mudamos a história natural no curso das coisas por mar. Então montei nos hospitais universitários, que eu fui concursada dos 2, certo? Tanto o regime RJU, como eu também passei pela transição da EBSEC, Maternidade Escola de Menor de Ciclo e o Hospital Malfre Lopes. Montei primeiro o ambulatório, depois eu montei o serviço do ECO, depois a enfermaria e a UTI.
Comecei a montar o serviço de cardiologia fetal, que não existia, certo? Nunca tinha sido realizado no eco fetal pelo SUS. Então, começamos na maternidade escola, montei um ambulatório de cardiologia fetal, levando alunos residentes para lá. Fazia os pareceres na UTI. O que é que eu fazia? Como eu fiquei concursada literalmente 3 vezes, né? Eu era professora, eu era da maternidade, era do HC, eu montava os meus horários de que maneira? Eu dava aula teórica e já saía para o ambulatório. Do ambulatório, vamos na UTI ver os pareceres dos pacientes. De lá, vamos para o eco. Depois a gente vai para a enfermaria. Então, eu já fazia os meus horários de maneira que eu conseguisse levar os alunos comigo, porque eu sozinha não tinha como dar conta de atender toda a demanda e fazer as coisas crescerem. Então, os alunos começaram a gostar disso, certo? E aí veio uma mudança em 2015, não sei se o professor Alexandre deve se lembrar, a mudança na área acadêmica de quê? Até então, a gente só tinha contato com os alunos no internato, já no 8º período. Quando foi em 2015, mudou. Nós começamos a ter contato no 2º período do curso de medicina, que era chamada integração morfofisiológica. O aluno ele aprendia o aparelho cardiovascular, anatomia e fisiologia, aí a gente ia lá uma manhã para fazer uma prática, correlacionando a teoria com a prática. Bastou um momento desse em 2015. Despertou o interesse desses alunos. Como eles estavam no 1º ano do curso de medicina, eles tinham muito tempo livre, que era tudo que eu precisava. E aí, a partir desses alunos, essa foto que eu estava gestante ali do Emanuel, nós começamos então a escalar todo o processo de ensino, pesquisa e extensão dentro da universidade, paralelamente levando isso para os serviços privados, certo? Então, em 2016, nós já tivemos todas essas ações de extensão. Nós fundamos oficialmente o Clube da Cardiopediatria. Com os alunos do Clube da Cardiopediatria, nós começamos as capacitações para o teste do coraçãozinho, febre reumática, fendoral, cardiopatia congênita, inúmeros eventos científicos, trabalhos, começaram os TCCs. Essa foi a nossa primeira colheita de um ano. Em 2017 a coisa foi só crescendo, certo? Inúmeros trabalhos. E aí nós começamos aqui a fundar o ambulatório de febre reumática, com um grupo de apoio aos pacientes com febre reumática, e era só eu e os alunos, o ano inteiro. Dezembro e janeiro, que eram as férias deles, a gente montava, levava eles para o ambulatório para fazer mutirão de atendimento aos pacientes. Eu zerava a fila de espera dos pacientes, certo? Tinha dias de eu ter 20 salas de ambulatório, 10 de um lado, 10 do outro, com alunos, e eu sozinha coordenando tudo. Chegamos a atender 150, 200 pacientes num dia. E aí isso começou a chamar a atenção, certo? Eles faziam isso para quê? Nessa hora eles coletavam os dados para poder ter os TCCs, para poder ter, durante o período ali letivo, que eles não conseguiam estar, eu captava os pacientes para que no período de férias nós fizéssemos o mutirão. E aí eu comecei a aceitar pacientes, alunos do P0. O que é P0, vocês sabem? 150 alunos entram por ano no curso de medicina. 75 no primeiro semestre, mas não tem vaga para os outros 75. Então os outros 75 entram no segundo semestre e ficam um semestre sem fazer nada. Ele disse, doutora, a senhora me aceita? Aceito. Como assim eu estou no pesado? Pode vir aqui. Você vai aprender a pesar um mino, você vai aprender a medir a altura, você vai aprender a fazer um eletro, você vai aprender a escrever aqui, dar um papel. Eu estou precisando do operacional, eu não tenho mais braço e perna, porque só sou eu e os alunos para isso. E foi assim então que a coisa foi crescendo e nós começamos a chamar a atenção de outros estados e das universidades privadas de Natal, Rio Grande do Norte. Então começamos a receber alunos tanto das universidades privadas que me procuraram para estágios, para trabalhos, para aula, para palestras, consultorias, mentorias, como de outros estados que começaram a querer fazer intercâmbio. Inclusive residente do Pequeno Príncipe chegou conosco pedindo um estágio. Por quê? Porque eu descobri que só tinham 5 médicos no país que ainda conduziam febre reumática. Dos 5 eu era uma. Então eu tinha casos de febre reumática que ninguém mais no país tinha. Eu fazia diagnóstico de febre reumática ativa. O pessoal dos Estados Unidos começou a entrar em contato comigo para querer vir para cá, da American Heart. Você tem casos, eu não acredito, nós precisamos. Então a coisa foi crescendo de uma maneira em que eu sozinha não estava mais dando conta com os alunos.
Os profissionais de outros estados começaram a querer se capacitar conosco, como foi esse médico que veio do Maranhão, pagou por conta própria, certo? Para vir para se capacitar para o teste do coraçãozinho. Nós oferecemos para ele a capacitação online e assim, eu não recebia R$1 e não podia cobrar por nada porque era universidade pública. E nós tirávamos do nosso bolso para fazer as camisas, para fazer o material que a gente precisava. Depois, todos os nossos projetos nós interiorizamos, eu ia com os alunos de conta própria para os interiores, para capacitar para o teste do coraçãozinho, implementar as ações. E aí, então, começou a escalar. Até que quando foi, em 2018, o Clube da Cardioped, nós começamos com 2 alunos, eu finalizei a universidade, o grupo de ensino, pesquisa e extensão da Cardioped, com 280 alunos, certo? Em 2018 nós fundamos a Liga Acadêmica de Cardiopediatria, a LACAP. Em seguida, ela foi credenciada na ABLAN, Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas, primeira liga de cardiopediatria do mundo, certo? Eu e esses alunos aqui abençoados conseguimos fazer isso através do quê? Nós lançamos, né, a Liga Acadêmica de Cardiopediatria nesse evento. A primeira jornada Norte Rio Grande de Cardiopediatria, eu e eles quase enlouquecemos para fazer isso daqui, porque nós não tínhamos ideia de como fazer evento científico, nenhum de nós, era tudo isso aprendendo na marra, não existia um manual, não tinha ninguém que ensinasse, não tinha apoio, eles ficavam com raiva da professora, a professora não sabe orientar. Mas esses alunos aqui, eles vestiram a camisa. E como eu acabei entrando, como eu era a única pediatra cardiopediatra, além dos hospitais universitários, eu fui convidada pela Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, então as logos apareciam, mas era tudo eu, tirando do meu bolso. Para criar o departamento de cardiopediatria da SOPERG, que não existia. Fui 10 anos presidente do departamento lá, porque não existia. Fui convidada pela SBC Rio Grande do Norte, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nunca na história da SBC, mais de 40 anos da SBC Rio Grande do Norte, nunca teve um pediatra cardiopediatra lá na história. Fui convidada para fazer parte oficialmente da diretoria, certo? Onde eu entrei com eles por causa dos grandes feitos. Então aparecia esse monte de nome, mas era tudo eu sozinha com os alunos, certo? E os alunos vestiam a camisa e foram atrás. Criaram sites, se depois vocês quiserem entrar, foram eles mesmos que buscaram. Doutor, olha, aprendi, descobri aqui como é que faz, descobrimos que tem uma plataforma Wix, fizeram, certo? E dessa maneira nós fizemos o primeiro evento científico de cardiopediatria da história do Rio Grande do Norte, certo? Até então nunca ninguém tinha reunido os serviços que atendiam criança, que operavam criança, que faziam qualquer coisa em criança, do ponto de vista cardiológico, certo? Na história. E nós conseguimos colocar Dr. Lagreca, primeira pessoa que operou uma criança cardiopata no estado. Ainda está vivo, graças a Deus. Dr. Lagreca na mesa, com grandes nomes aqui, Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Norte, pessoas que aparentemente um se esfaqueava, né, com relação ao outro, mas nós conseguimos juntar os serviços aí. E pela primeira vez na história do Rio Grande do Norte, porque depois de mim foram chegando outros cardiopediatras, apesar de haver uma rivalidade muito grande entre os serviços, foi a primeira vez que os cardiopediatras, cirurgiões, as pessoas se uniram em um evento científico, aceitaram participar, aceitaram estar na mesma mesa, aceitaram discutir políticas públicas e encaminhamentos. Isso mudou a história natural da criança cardiopata no Rio Grande do Norte, porque a partir daí nós começamos uma linha de cuidado à criança cardiopata, que depois, mais na frente, o Ministério da Saúde ia lançar um plano de assistência à criança cardiopata. E aí também nós conseguimos nesse evento trazer o Dr. Renato, sua esposa, a doutora Rosângela, filha do Pequeno Príncipe, a doutora Rosângela é da PUC, consegui verba, foi a primeira vez que eu consegui num projeto verba para uma bolsa de estudo de um aluno, que até então não tinha aluno bolsista, e consegui verba, eu disse, doutor Renato, finalmente consegui verba para ele trazer para cá, para capacitar o pessoal para febre reumática, porque eu falo, ninguém acredita, eu preciso de alguém de fora. E aí ele falou para todo mundo, é a primeira vez na minha vida em que eu sou pago para vir para um evento para falar para de doença de pobre.
Porque ninguém quer saber de febre reumática, ninguém quer saber de benzetacil. Parabéns, Gisele, porque nunca nenhum laboratório, ninguém me pagou para vir para falar de doença de polo. E ele capacitou as equipes, ele e a esposa dele, nós implementamos então o ambulatório de febre reumática, o serviço do eco, o SUAB de orofaringe, montamos todo o serviço que virou referência para o país, porque nós descobrimos então que nem no HCO, nem da dispasanese, nem grandes serviços, existia, por exemplo, protocolo para administração de benzetacil. Um ambulatório que explicasse. Nós fizemos um projeto de extensão para 100 pessoas, que era para me ensinar, eu fui com o pessoal da enfermagem, ensinar a administração de benzetacil. 1000 pessoas se inscreveram. E a gente não sabia o que fazer, porque nós não sabíamos, e pessoas de todo o estado, que havia uma demanda dessa. Certo? E aí, então, os trabalhos, nós tivemos trabalhos que foram aprovados, foram submetidos, então os alunos ganharam como projeto de extensão, ganharam como TCC monografia, ganharam como publicação dos trabalhos, a liga foi aprovada com nota 10, certo? Demoramos 3 anos para conseguir isso entre o clube da Cardiopédia e a liga, porque ninguém entendia como é que um aluno do P0 poderia estar em cardiopediatria. Mas tinha um aluno do P1 numa liga de neuro, de não sei das quantas, da cabeça do neurônio de não sei o quê. Então, depois de 3 anos, de muita briga, de muitas idas e vindas, nós conseguimos isso. E a liga foi, então, a partir dela que nós conseguimos coisas extraordinárias. Porque, a partir do momento que ela existe, é como se fosse uma ONG, né? Ela é sem fins lucrativos, você está lá todo mundo trabalhando voluntariamente, mas você consegue captar recursos, gerenciar pessoas, fazer com que as coisas se encaminhem. Então, na liga, eu comecei a distribuir os alunos, foi crescendo, nós precisamos começar a ter processo seletivo, certo? Para entrar. Em todos os nossos projetos começou a ter processo seletivo, porque nós começamos capacitação para o teste do coraçãozinho, febre reumática, cardiopatia congênita, DAO, fendoral, grupo de pesquisa, fundamos o grupo de pesquisa da cardiopédia ferrenha do CNPq, e a coisa foi crescendo tanto e começou a procura por pessoas de todo o país querendo ir para lá conosco. Então eu disse, não, agora a gente vai ter que ter processo seletivo. E aí eu disse, gente, como é que eu vou fazer com tudo isso de aluno? Então nós começamos a criar o presidente, o vice-presidente, o secretário-geral, o financeiro, e fomos criando, e eu coloquei diretoria, estatuto, coloquei lá que a cada 3 meses o aluno tinha que rodar em todas as suas as atividades que tinha para ele poder aprender, porque eu não tinha como estar mais em todos os lugares. Nós tínhamos capacitações de febre reumática 8 a 12 por mês. Teste do coraçãozinho 10 a 15 por mês. Nós íamos nas maternidades e o pessoal da maternidade vinha até nós e nós íamos para o interior. E ainda tinham as outras. Então o que é que eu fiz? Os alunos mais antigos, capacitei, vocês já sabem andar com as próprias pernas, agora vocês vão capacitar os novos e a gente vai começar a fazer, vocês vão ter que fluir independente de mim, certo? Não tem mais como crescer, não tem mais como a gente crescer comigo sozinho. Eu não conseguia profissional da saúde que quisesse abraçar a causa. Mas eu precisava fazer com que o aluno tivesse interesse em querer ficar. Então eu montei uma estrutura de quê? Ensino para eles, em que tudo isso daí eles tinham quando chegavam conosco. Extensão, certo? Eu não tinha condições de escrever mais projetos de extensão, ensinava eles, dava a minha senha do cigarro e eles mesmos faziam, certo? Então, os alunos que passavam comigo, quando terminavam, eles sabiam cadastro, sabiam fazer tudo, inclusive mais do que os professores iam perguntar para eles como é que faziam. Eu cheguei a ter alunos que montaram um curso para ensinar os professores como fazer o cadastro nas plataformas. Porque eles foram se virando para descobrir, eu não tinha condições de fazer, eu dava minha senha e eles se viravam e assim eles foram ensinando as pessoas, certo? Em termos de pesquisa também nós fomos crescendo muito. Eu não sabia o que era a Plataforma Brasil, o que era Currículo Lattes. Quando eu fui para o mestrado, eu descobri tudo isso, vou falar um pouco mais na frente. Tudo que eu descobri eu trazia. E eu ia trazendo para eles e fui incluindo no blog da Cardiopediatria. Eu disse, pronto, agora eu preciso da parte acadêmica, que eu preciso ensinar esses alunos. Eu não tenho as condições de estar o tempo todo aqui com eles. Eu preciso dizer, olha, vai lá no blog que lá tem como o passo a passo. E aí nós fomos incluindo também isso no blog. E chegamos então, aquele aluno Pedro criou, ele gostava muito de design, não sabia, eu não sei mexer em nada disso, mas ele foi lá e disse, doutora, eu criei um logo, uma logomarca do grupo Cardiopédia Ferrenha. A senhora gostou? O senhor amou, menino, que benção.
Olha, eu criei também aqui a nossa logomarca para que a gente possa usar a partir de agora. Professora, vamos fazer camisa, vamos colocar essa logomarca nas camisas, vamos vender, porque não dá mais para a gente tirar do nosso bolso para manter tudo isso. Então, os alunos mesmo iam tendo ideias e iam fazendo com que as coisas fluíssem. E no ano pré-pandemia foi o ano que mais nós produzimos, certo? Em termos de ações, com inúmeros seminários, jornadas, ações em vários shoppings de capacitação, simpósios, e aí eu já tinha parceria com a Secretaria do Município, Estado, a gente já estava colocando ali os projetos do Ministério da Saúde para rodar. Nos interiores nós já íamos nas universidades, UERN, e nos hospitais e nas maternidades também para poder capacitar para os projetos. Nessa jornada aqui eu fui convidada para participar, nós levamos 25 trabalhos, eu cheguei lá para minha surpresa, literalmente em um tapete vermelho. Você que é a Gisele? Eu disse sim. Aí eles botaram o tapete vermelho e nós estamos lhe aguardando. Aí eu fiquei assim, como assim? Eu não entendi, né? Aí depois, quando eu fui, o professor disse assim, olha, eu vi todos os seus trabalhos. E eu não sei, todos os meus trabalhos, 90% deles eram relacionados ao quê? A toda essa minha produção. Ensino em saúde, educação em saúde, como fazer, como fundar do zero. E eu não sei como você conseguiu fazer do limão a limonada, mas você está ensinando os nossos serviços aqui do Sul e Sudeste, que tem tanta tecnologia e não sabe mais fazer nada se não for o robô, se não for uma tecnologia, se não for nada. Você, se tiver um paciente com derrame pleural lá, você diz, sim, tem a caneta, tem o frasco do soro, se vira não deixa o paciente morrer. Pois é, aqui morre, porque eles só sabem se tiver todo o material. Então, passou lá os 3 dias da jornada, todos os meus trabalhos, literalmente todos foram premiados, e no final recebi lá uma premiação como modelo do ensino de educação em saúde no país e também do ensino em cardiopediatria. E em 2012 o Ministério da Saúde publicou a portaria instituindo o dia 12 de junho como Dia Nacional de Conscientização da Cardiopatia Congênita. E em 2013 eu comecei então, de maneira muito simples, no dia 12 fiz uma capacitaçãozinha para os alunos no teste do coraçãozinho na maternidade escola. Aí em 2014 eu disse, não, vou fazer agora para os profissionais da saúde. E aí as coisas foram crescendo. Em 2015 nós capacitamos 300 pessoas no Hospital Escola e tornamos o Hospital Escola referência em capacitação para o teste do coraçãozinho no país, certo? Todas as nossas capacitações passaram a ser lá. Em 2016 nós iniciamos aí, no segundo período, né? Então, as ações começaram a ser em larga escala, até chegar em 2022 com o Simpec, que eu vou falar aqui para vocês. E além do ponto de vista público, no ponto de vista privado, a clínica que eu fundei, nós também começamos a ter ações, né, do Dia da Cardiopatia Congênita lá. O Simpec foi assim, posso dizer que da minha carreira acadêmica foi o pico que eu tive, certo? Literalmente em todos os momentos, porque nós estávamos no pico da Covid em Natal, junho de 2020. Era o maior índice de casos de morte de tudo que você possa imaginar. E quando foi ali por maio, 45 dias antes do dia 12, eu disse para os alunos, como é que a gente vai fazer, né? Porque 12 de junho a gente vai poder fazer presencial. Eles disseram, professor, vamos fazer algo online? Aí, em vez do dia da cardiopatia congênita, resolveram fazer o mês. Olha, a gente já tem os Instagrams dos projetos, né? Então a gente pode fazer lives, convidar pessoas. Aí eu disse, não, a gente precisa fazer algo a mais. Vamos fazer um congresso científico, certo? Internacional, vou convidar palestrantes de fora. E cadastramos com um projeto de extensão para 100 pessoas, certo? E em 10 dias nós temos mais de 32 mil inscritos e mais de 4 mil trabalhos submetidos. E aí eu disse, o que é que eu vou fazer? Porque é um projeto de extensão, é voluntário, onde é que eu vou comprar uma plataforma para botar tudo isso de gente? O que é que eu vou fazer? A gente fez um projeto de extensão. E aí então corremos atrás, batalhamos, em pleno pico da pandemia, tudo fechado, não se conseguia falar com ninguém. E aí eu consegui que a Unimed dispusesse, né, a plataforma do YouTube deles para poder passar um dia, né, em troca de patrocínio, divulgar a logomarca ali, e conseguir que a Sociedade Brasileira de Pediatria pagasse ali a diagramação dos trabalhos. Demorou 3 anos para ser publicados os anais,
Porque a Sociedade Brasileira de Cardiologia disse que nós nunca tivemos um número desse, certo? De trabalhos aprovados no evento científico. Nunca tivemos isso. Então, assim, estamos em pleno ano da pandemia pela Covid. Daqui que eu consegui a gente para poder construir tudo isso. Demorou cerca de 3 anos, mas foi publicado. Então, assim, eu costumo dizer que foi o pico máximo que nós tivemos aí. Além disso, nós tivemos outras situações, capacitações, estágios de férias, grupo de apoio aos pacientes com febre reumática, que aí eu comecei, era uma reunião semanal, aí com a pandemia nós fizemos um grupo no WhatsApp, passamos a fazer atividades com eles ali online, mas muitas pessoas do interior, sem dinheiro, que não tinha condições, de vezes, doutor, não tem internet aqui, como é que a gente faz? Então, foi um trabalho de formiguinha para que a gente pudesse transicionar todos os nossos projetos de capacitação presenciais para online, mas nós conseguimos. Os alunos foram estudando lá no YouTube como é que passava tudo para vídeo, e nós fomos colocando nas plataformas, e aí as nossas capacitações começaram a ir para o país todo. De maneira em que, por exemplo, eu recebi um e-mail de Porto Alegre que pediu para eu capacitar 22 municípios para o teste do coraçãozinho. Por quê? Aí eu descobri que as nossas capacitações não tinham lugar nenhum. O Ministério da Saúde disse, faça o teste do coraçãozinho, mas não tinha como ensinar a pessoa a fazer. Ah, mas parece tão simples. Quando eu chegava nas maternidades nos interiores, teve uma que eu não esqueço, eu cheguei, não precisa não, doutora, aqui a gente já faz de rotina. Eu só queria saber como vocês fazem, fiquei caladinha aqui vendo. Aí quando terminou, eu disse assim, posso falar? Eu disse, sim. Você vai matar o menino desse jeito? Como assim, doutora? A minha já ficou nervosa. Você está fazendo o teste debaixo do ar-condicionado no recém-nascido. O teste, a sala do teste coraçãozinho, ela não pode ter ar-condicionado, não tinha nada. E você nunca pode botar um bebê debaixo do ar-condicionado. E aí, 3 meses depois, eu conversando com um colega cardiopediatra que trabalhava no interior próximo dessa cidade, quando nós conversamos, ele disse, professora, agora eu estou entendendo por que não está mais vindo tanto erro. Aí disse, o que foi? Até essa data aí da senhora aí, vinha muito falso positivo ou falso negativo. Depois que a senhora fez essa capacitação, começou a vir os pacientes realmente que precisavam. Entenderam? Então, assim, ele já armado, não precisa, mas aí na hora que foi um simples ajuste, fez toda a diferença. Certo? E isso faz diferença mesmo. Porque se você diz que um teste do coraçãozinho está negativo e o paciente é cardiopata grave, a criança vai morrer. Certo? Então isso faz toda a diferença. E aí nós tínhamos, nos nossos mutirões de atendimento, era paciente de febre reumática, cardiopatia congênita. Começou com alunos do 2º e 3º período que ficavam super felizes com o rodízio de eletrocardiograma, porque eles diziam que não aprendiam isso em lugar nenhum. Aprendiam semiologia, certo? Eu já ensinava. Então, quando eles começavam a ir para a cadeira de semiologia, eles eram os únicos alunos que já sabiam como fazer e ainda ensinavam os outros, às vezes ensinavam até o professor, certo? A fazer algumas coisas. E aí eu comecei a pegar os alunos do P0 para pesar, medir, e aqui nós já tínhamos aluno aqui do 5º ano, com aluno do 1º período, do 2º, tudo já, um ensinando o outro, eles se sentiam assim o máximo. Nossa, eu estou ensinando alguém. E aqui eu começava a fazer eles perderem o medo de ensinar alguém, porque depois eles iam na maternidade capacitar os profissionais de saúde. Depois eles iam dentro das unidades de saúde capacitar os profissionais para febre reumática. Então, às vezes, tinha lá profissional que já tinha 40 anos de estrada. E eles se sentiam, doutora, mas eu vou lá, vai. Você vai. E vai, não precisa dizer que é aluno. Ninguém precisa saber que você é aluno. Certo? Aqui eu tirava o medo deles, eu destravava sobre isso. E aí nós apresentávamos os trabalhos nos congressos, ensinei eles não só trabalhos objetivos, porque os alunos eles só sabem trabalhos quantitativos, comecei a explicar para eles sobre experiência, relato de experiência acadêmica, e a coisa então foi fluindo, nosso número de publicações aumentou muito. Meu Lattes, desde 2020 eu não atualizo, gente, só no Simpec foram quase 200 trabalhos que nós apresentamos, então assim, está desatualizado, mas foi muita produção. Nós passávamos ali na sala de parto, ambulatório, eu arrumava parceria em vários setores para que eles pudessem passar.
E assim eu atraía eles para quê? Para ser instrutores. Então, eu trazia eles para instrutor do teste do coraçãozinho, onde a gente tinha nos interiores, trazia eles para o programa Febre Reumática, onde a gente tinha ambulatório de enfermagem, a gente tinha o grupo de apoio aos pacientes com febre reumática, tinha as capacitações de benzetacil, administração do benzetacil, mais as capacitações sobre febre reumática, tanto na universidade como dentro das UBSs. E aí nós conseguimos o quê? Depois de 10 anos, nós começamos a inserir as capacitações na graduação. Porque eu disse, gente, eu não posso passar o resto da minha vida capacitando quem está de fora e formando as pessoas sem saber, continuando capacitando quem está de fora. Tem que inserir dentro da graduação. E nós conseguimos, então, inserir as capacitações de teste do coraçãozinho na graduação do aluno de medicina, do aluno de enfermagem, na residência multiprofissional. Capacitamos as maternidades públicas e privadas de Natal e do interior do estado, certo? Também febre reumática. E aí o que eu fazia, gente? A gente ia lá para o segundo período, então chegava lá no segundo período, eu tinha que fazer propaganda, né? Porque todo ano eu tinha que ter mais alunos, os alunos iam saindo e outros tinham que entrar. Então eu dizia, olha gente, é o seguinte, vocês sabem como é um currículo para residência médica que vocês precisam ter? Não. Vocês já ouviram falar em currículo Lattes, Plataforma Brasil? Não, professor. Aí eu chegava lá e dizia, olha, está aqui um edital, certo, por exemplo, de cirurgia geral. O que é que vocês precisam? Tudo isso aqui que vocês precisam, em um ano comigo vocês vão ter. Em um ano comigo vocês vão ter currículo até para um doutorado, porque depois eu descobri que com 3 trabalhos publicados eu não precisaria ter feito mestrado, eu poderia ter direto para o doutorado. Mas só depois que eu terminei o mestrado que eu descobri isso, certo? Então eu comecei a chamar a atenção deles e aí foi crescendo, crescendo. Como eu falei, quando eu entrei no mestrado, eu fui um aluno do primeiro período do curso de farmácia, sentou comigo e olhou para mim e disse, você não sabe o que é Plataforma Brasil? Uma médica com currículo desse? Você não sabe o que é currículo Lattes? Disse, não. Sentei, disse, por favor, você me ensina? Eu estou aqui para aprender. E aí, em um ano com eles, certo? Eu aprendi tudo e mais um pouco, e tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha, que eu era errando, eu preciso descobrir onde é que tem uma solução para isso. Contabilidade, direito médico, marketing, comunicação e oratória. Aí eu ia trazendo tudo isso para dentro do meu grupo Cardiopédia FRM. Então, assim, com o que eu aprendi, existe comunicação e oratória, como é isso, eu trazia o professor para dar uma aula para eles. E já fazia uma parceria, já entrava o professor um certificado, o professor adora certificado, né, para o currículo. Então, e aí os meus alunos, eles desenvolviam isso daqui, que nenhum outro aluno dentro da universidade desenvolvia. Então, todo mundo sabia quem era o aluno da doutora Gisele e quem não era aluno da doutora Gisele dentro da universidade, certo? Eles se tornaram profissionais qualificados no mercado. E todos eles, eu posso dizer para vocês, tiveram excelentes propostas de emprego por conta do que eles desenvolveram ao longo do período que ficaram aí conosco. Então, para deixar uma mensagem aqui para vocês, não se muda a prática sem mudar a formação. E não se muda a formação sem mudar a prática. Nós podemos conseguir, sim, em lugar que não tem nada, fazer alguma coisa, desde que a gente se una para isso. Conseguir também o quê? Entrar na graduação e na pós-graduação de diferentes áreas, consegui as parcerias com as sociedades, fui representante das sociedades, hoje na SBC eu faço parte do Departamento de Espiritualidade e Saúde, do ponto do serviço privado, porque além disso, gente, eu também era do setor privado, certo? Além de tudo isso no serviço público, eu fiquei 6 anos seguidos em Natal, em 6 UTIs sozinha de sobreaviso o ano inteiro, mas trabalhando em 4 clínicas e 3 concursos públicos federais e ainda fazendo mestrado. Certo? Então, assim, foi bem puxado, eu ia para o interior, eu ia para Currais Novos e fazia os projetos de interiorização, e eu ia, então, implementando os serviços, tanto no setor público como no setor privado. E os meus ex-alunos, então, foram gostando de cardiopediatria, foram para fora e começaram a fazer cardiopédia e voltar. E nisso, então, chegou a pandemia. Na pandemia eu vi uma oportunidade, porque na pandemia, normalmente o profissional vai atrás do convênio, né? Os convênios começaram a vir atrás de mim, porque eu fui a única profissional que me mantive atendendo criança. Enquanto os blogueiros diziam que não tinha cardiopediatria no país, eu fazia 15, 18 exames, ou não tinha Covid em criança no país, eu fazia 15, 18 exames de Covid por dia nas crianças. E aí eu disse, não, eu passei no MBA, onde eu conheci Eliseu, de Gestão Tecnológica e Inovação,
A primeira disciplina foi Problemáticas em Empreendedorismo. Descobri que eu era empreendedora nato, não sabia, nunca nem tinha ouvido falar nisso. Descobri que eu tinha fundado 12 empresas júniores dentro da universidade e não sabia. Então eu decidi, comprei uma mesinha da LX, comprei o primeiro computador, contratei o primeiro estagiário, coloquei na sala da minha casa. E eu disse, agora eu vou direcionar, centralizar tudo isso aqui para ele. Uma pessoa maravilhosa, porém ele era formado em gestão pública, não entendia nada de privado, muito menos eu, porque eu era formada da área médica. Então eu tive que aprender a administrar, RH, auditoria, contratação, finanças, contabilidade, tudo na marra, certo? E eu aprendi, ensinava para ele, ele ia me ajudando, e assim, em 6 meses, eu tinha 8 funcionários dentro do meu apartamento. E eu disse, agora chegou a hora. Então, quando foi em 2021, eu comprei as minhas 2 primeiras salas e fundei a primeira clínica especializada exclusivamente em cardiologia fetal e ecofetal e pediátrica da região. Todo mundo dizendo que eu era louca, que era impossível dar certo, porque era uma só médica, poucos convênios, como é que ia fazer? Mas tudo que eu nunca consegui aplicar no serviço privado, que nunca me deixaram, eu botei lá, na minha clínica. Em 6 meses nos tornamos referência em todo o estado, principalmente para as crianças atípicas, as crianças autistas, certo? Eu tinha lista de espera, vinha criança de todo o estado, eu mesma era o meu marketing, eu cheguei até, eu não sabia o que era Instagram, o Vitor criou para mim, esse meu funcionário, ele que me ajudava ali nas postagens. Ele disse, doutora, a senhora viu que a senhora tem 800 mil interações por mês no seu Instagram? Não, eu não tinha tempo, gente, eu vivia no operacional. Pois é, doutora, a gente tem que aprender a monetizar esse negócio. A senhora viu que seus vídeos no TikTok tem mais de 60 mil views? Não, eu não tenho tempo para ver isso. E foi assim que a gente foi crescendo e a clínica se tornando tudo que ela foi. Paralelamente a isso, eu cheguei a fazer alguns cursos que eu não concluí por conta da alta demanda. Eu tive que deixar os 3 concursos públicos federais, as 6 UTIs e 4 clínicas para assumir a minha empresa, né? Assumir a minha Vital Core, mas cheguei a fazer especialização em gestão de pessoas, quase terminei. Cheguei a fazer o MBA em gestão, tecnologia e inovação, quase terminei. Fiz o curso de comunicação e oratória, programas, premiações. Fiz um programa de televisão, certo? O programa Viva com Sabedoria. Me chamaram tudo que era para aparecer, gente. Lá estava eu, porque eu queria aparecer para divulgar a clínica. E nesse programa disseram, olha, você tem que contratar um produtor, isso aqui não tinha dinheiro, o que é que tem que fazer? E aí eu aprendi, era eu que produzia, era eu que criava o conteúdo, era eu que convidava a pessoa. Eu chegava lá e dizia, cadê o negócio para poder colocar no prompt? Tem prompt não, tá aqui, vai sair tudo. Doutora, não, vai sair tudo, vamos lá. Na primeira vez que eu fui gravar com o Kleber, ele disse assim, como é que a senhora vai fazer? Onde é que eu tenho que sentar? Como é que eu tenho que fazer? O Manuel estava comigo. Coloquei lá, em 2 horas e meia, tinha terminado tudo. Ele, escute, como foi que a senhora fez isso? Eu disse o quê? A senhora gravou 3 programas em 2 horas e meia, eu tinha deixado aqui até 7 horas da noite para a gente gravar um só. Eu disse, meu amigo, eu não tenho tempo para ficar aqui gravando um programa, não. Eu não sou apresentadora de televisão. Eu vim aqui, eu tenho que fazer um negócio, tenho que ir para UTI fazer as outras coisas. E isso me ajudou muito, o programa passou em mais de 100 países, foi muito elogiado. O que é que eu fazia? Conhecia você, conhecia a sua história, eu disse, rapaz, a sua história tem que ir para o meu programa de televisão. Por quê? Porque você vai ajudar muitas outras pessoas. Todo dia eu vejo gente que está querendo se matar, que está em depressão, que está isso e aquilo. Eu preciso que você vá. Então eu levava a mãe de família. Eu levava a mãe do meu paciente. Por exemplo, eu levava essa mãe aqui, certo? Estou colocando porque ela está lá no programa, quem for no YouTube vai ver. Essa mãe chegou para mim e disse, doutora, o que é que eu vou fazer agora? A menina nasceu cardiopata, passou 3 anos eu dentro de hospital com ela, aí pronto, agora ela está bem, né? Fez 7 anos, eu perdi os meus melhores anos da minha vida, não pude estudar, não pude trabalhar. E aí, o que é que eu vou fazer? Isso, o que é que você sabe fazer? Eu sei fazer umas canecas personalizadas. Faça isso. Comece. Mas como assim? Comece, faça a canequinha personalizada, venda para o seu vizinho, venda para o seu amigo. E aí entrou na pandemia, o negócio dela explodiu. Porque ela começou a fazer caneca personalizada na internet. E aí passou um tempo, ela me chegou com o chicoalho, eu esqueci de trazer. Está lá em casa. E atrás dele, para quem quiser seguir, Imagem Personalizados 1, ela contou a história dela no programa de televisão.
Essa doutora, eu trouxe esse quadro para me agradecer, porque hoje eu sou empresária, empreendedora. Meu esposo é militar, terminou o trabalho, ele é meu empregado, ele vai deixar as encomendas do Botecano. Minha filha está me ajudando em casa, eu já estou como funcionário, doutora, minha vida está outra. Então é sobre isso, a gente está aqui para isso, né? E no programa, e nessas minhas consultas, nos meus atendimentos, eu acabava sendo um pouco de tudo, né? Porque elas chegavam comigo com essas situações, como por exemplo a situação de uma mãe que chegou, percebi ela diferente, aí eu disse, a senhora hoje não está sorrindo? Ela puxou. Já tentava suicídio na noite anterior, o filho autista grave, se automutilando, em plena pandemia, não conseguia a medicação, não conseguia alguém para receitar, então estava batendo nela, a mãe acamada, com traqueostomia, gastrostomia, certo? O marido foi embora e ela não tinha como trabalhar para cuidar das pessoas. E aí, prontamente eu liguei, certo, para um colega do Ministério Público, liguei para um colega que eu tinha um projeto voluntário para cesta básica, enfim, a gente foi organizando ali. Então, essas histórias da vida real, eu fazia questão de não só levar para o programa aquelas que podiam, mas conseguir parcerias. E foi aí que eu descobri inúmeras parcerias dentro da universidade, como a ANPAC, a Associação de Mulheres Vítimas de Violência, e que nós fizemos parceria para encaminhar. Tivemos histórias que mudaram, como várias mães que entraram no grupo de apoio aos pacientes com febre reumática e foram fazer curso de técnicos de enfermagem para poder administrar bezetacil nos filhos, porque não tinha quem administrasse. A Beatriz, que se tornou, ela tem uma história na live, que depois é muito bonito se vocês quiserem ver, certo? Ela sofreu bullying grave, quase que se suicida por conta de tudo que ela passou. E hoje ela tem um Instagram no qual ela fala e ajuda pessoas com febre reumática. A Rosiane, que vinha lá do interior, Francisco Dantas, 12 horas de viagem para trazer a filhinha dela para mim, para avaliação em Natal. Nós conversamos, hoje ela está terminando, mandou hoje para mim essa foto, terminou técnico de enfermagem, está terminando curso de administração de injetáveis, está vendendo cuscuz, empreendendo. E aí eu tenho um trabalho em paralelo que eu não divulgo, que é tipo uma mentoria com essas mães, falando sobre empreendedorismo feminino, ajudando elas a conseguirem trabalho, alguma coisa, para que elas possam sustentar as suas casas. Já escrevi alguns livros, escrevi algumas crônicas, fui preceptora aqui na universidade, amo o projeto assistencial, fundei 12 projetos assistenciais, o melhor, assim, que eu te digo que é o do meu coração, dos moradores de rua, lá em Natal, mas tinha com crianças atípicas, tinha também com crianças com câncer, né, da Liga de Câncer e outros. Durante 2 anos consecutivos eu ganhei aí no doutorado como de maior número de avaliações positivas, tinha mais de 600. E como foi que eu descobri isso? Quando nós chegamos ali num momento em que eu vi, eu disse, aqui não tem mais como ficar atendendo convênio na clínica, eu estou pagando para trabalhar. A gente vai precisar agora dar uma reajustada aqui, certo? E aí eu disse, vamos, tire do doutorado o agendamento, porque a gente vai ter agora agenda só de particular e agenda de convênio. Aí o rapaz disse assim para mim, o pessoal do doutorado quer saber o porquê. É só porque eu quero, a gente não vai mais fazer agendamento online, não posso ter agenda de particular separado, né, de convênio ali na internet. E aí o rapaz se queria falar comigo, só iria suspender quando falasse comigo. Ele disse, a senhora sabia que a senhora ganhou 2 anos? Eu disse, não sabia o que era, gente. Ele disse, olha, quando o pessoal marca consulta com você, quando sai, recebe um link. Sempre a gente se perguntou qual era a sua estratégia de marketing para fazer o povo ir lá e falar alguma coisa a respeito da consulta. Eu só não sabia nem que isso existia, não tem estratégia nenhuma. Quais são as... Eu não sei nem o que o povo escreveu. Aí mandaram para mim, eu disse, realmente eu não vou continuar, a gente vai encerrar, certo? Ele disse, olha, eu abaixo da senhora não tem nem, ele colocou, não tem nem 80. Então, assim, a gente queria muito saber qual é a estratégia. Eu disse, não tem estratégia não. De marketing não, tem que fazer o que tem que ser feito para o paciente e a propaganda do boca a boca. E aí, o que é que eu deixo aqui para vocês? Né? Um pouquinho dessa história aí, que nós temos a capacidade de transformar um limão em uma limonada. A tecnologia é importante, é importante, mas não é realidade para todos os municípios do país, principalmente norte e nordeste do país. Então vão ter situações que nós vamos chegar e não tem nada. E é desesperador. Inúmeras vezes eu tive vontade de ir embora, de desistir. Inúmeras vezes eu ligava para os meus ex-chefes de casa de pediatria da residência e dizia, vou embora hoje. Aí eles diziam para mim, principalmente o doutor Renato, você pode vir. Nós queremos você aqui, mas você vai ser só mais um excelente no meio dos excelentes. E aí você está salvando vidas. Porque as crianças não conseguem nem chegar até nós para operar.
aí literalmente você está conseguindo ajudar quem chega até você. E foi assim que eu fui ficando lá até julho do ano passado. Deixo essa mensagem para vocês, certo? Fiz um ano chegando aqui e essa sou eu, certo? Médica, pediatra, cardiopediatra, um pouquinho aí de experiência com relação a tudo isso, e estou aqui para contribuir com vocês nos diferentes projetos, certo? Para nós somarmos, para transformarmos todo esse conhecimento em plataformas, para ajudarmos as pessoas, principalmente as comunidades ribeirinhas. Eu já tive, por exemplo, uma expedição científica, 7 dias e 7 noites dentro de um barco para chegar na última comunidade do Rio Arapiuns, em que eles nunca tinham visto um médico, por exemplo. Para poder eles chegarem numa cidade, em algum lugar, eles dependiam 7 dias e 7 noites no barco. E eu vi o quanto era difícil quando eu fui ali para a expedição no Rio Arapiuns. Então, o que eu puder contribuir, estou aqui para poder contribuir com vocês. Muito obrigada. Aí não esquecem a pergunta, viu? O legado, qual o legado que vocês querem deixar? E a outra pergunta... Se eu morrer hoje. Não, essa, se eu morrer hoje, qual o legado, né? Por exemplo, se eu morresse hoje, eu sei qual o legado que eu deixaria. E qual o seu limite? Não, a pergunta primeiro... Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar, certo? Porque eu nunca pensei na minha vida que eu chegaria tão longe. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse sair de Belém de Pará e fosse passar por tantos estados, conhecer tantas situações e pessoas, mas hoje eu só sou grata a Deus por Sua tudo isso. residência é onde? Hoje eu moro aqui, Tá. certo? Eu estou morando aqui, fiz um ano, dia 11 de julho. Cheguei dia 11 de julho, estou morando aqui e agora com os projetos e tudo, né, para nós trazermos essa experiência para cá e fazermos acontecer. Pode fazer atendimento aqui também. Gostaria de pedir, né, a gentileza, dar um depoimento, né, sobre a transição de contabilidade lá do norte, nordeste para cá, né? Você fala algumas experiências que você teve e o que mudou, né? Porque a gente fala de contabilidade e há algumas crenças, né? E contabilidade também cuida da parte da saúde financeira. Aí se você puder dar um depoimento para a gente. Se eu tivesse conhecido a Promete, eu teria sido tudo diferente nos 20 anos da minha vida, certo? Porque logo que eu me formei, quando eu cheguei em Sobral, o gerente do banco falou assim para mim: para que a senhora possa ter conta aqui, tem que ter, consórcio não, previdência, foi falando lá uns 5 produtos. Aí eu disse, mas só para eu poder receber meu salário aqui? E me passou lá 5 produtos que eu não sabia nem o que era, certo? Depois de 5 anos eu descobri que não tinha rendido nada, que eu estava perdendo dinheiro. E aí eu saí de Sobral, fui para Fortaleza, também não tive experiência positiva, certo? Quando falaram em Natal, eu cheguei em 2011, em 2012 começou a pejotização da medicina, e aí disseram assim, você vai ter que abrir uma empresa para poder continuar atendendo. Eu disse, o que é abrir uma empresa? Não se preocupe não, porque a gente vai pagar o contador para você, para abrir, e depois você só mantém. Eu disse, tá certo. E aí, esse manter eu não tinha a menor ideia de como funcionava. Depois de quase 5 anos, eu descobri que eu pagava um absurdo para gerar uma nota fiscal por mês. Troquei de contador, tive inúmeros problemas, troquei mais uma vez, foi quando ajustou um pouquinho. Mas esse ajustar não era nem assim de longe para o que eu precisava. Por exemplo, eu pagava inúmeros impostos que eram desnecessários, certo? Eu não tinha a menor ideia disso. E aí quando eu conheci o Alex, principalmente com a história, né, da vida dele, com o que ele transformou, ressignificou tudo que ele viu dos clientes dele, para ajudar literalmente as pessoas a vestir a camisa, a gente vê que não é só lucro, mas literalmente ali ajudar as pessoas a fazer com que elas consigam alavancar. E aí eu disse, nossa, mas se eu tivesse conhecido antes, teria sido muito diferente. Eu teria conseguido economizar muito mais, eu conseguiria ter gerido muito melhor o meu recurso e com certeza hoje eu não teria só uma empresa, eu teria várias empresas. Então eu super recomendo a Promete Contabilidade. Obrigado, doutora. É isso, hein? Depois, 2 minutos de cortesia para ela. Vai rolar um brinde. Pessoal, doutora, muito obrigado pelo encerramento. O
mais, vocês perceberam, o mais fraquinho aqui fala 3 dias sem parar. Olha que eu nem falei hoje, vou deixar para falar no outro momento, porque é muita história para contar e realmente a gente já sabia dessa necessidade e amanhã a gente vai ter mais, mas o objetivo é esse mesmo, a gente se conhecer. Amanhã mais algumas atividades acontecerão aqui para a gente se conhecer um pouco mais. E vamos para lá que as pistas estão esfriando. Vamos comer, depois a gente conversa sentado lá, acho que é mais fácil. Beleza. Bora lá. Quer fazer uma foto com todo mundo aqui? Junta todo mundo aqui, vamos tentar achar uma foto aqui. Vai mais claro, mas acho que vai ser um lançamento que vai ficar. Vem todo mundo para frente só para tirar aqui, porque não vai aparecer todo mundo. Vou botar um negócio daí para Não, foi lá fora, porque não vai caber. Vai aparecer. Não vai aparecer. Vamos comer, depois a gente conversa um pouco. Tem que ser prioridade na vida. A gente junta todos os assuntos. Parece que todos aqui hoje. Estamos aqui, que bom que estamos juntos, reunidos. Vamos surgir esses fotos aí para fazer as coisas acontecerem. Com certeza. Precisa de mais cadeira aí? Eu acho que Hã?